Tá aqui. Essa é outra questão também, galera, que é só aplicar a definição. Ela parece complicada, mas é só aplicar a definição. Eu tenho uma g de x, que é igual a módulo de x sobre x, mais módulo de x menos 1 sobre x menos 1. Ok? Então, bora lá. Nós temos duas funções modulares. Vamos analisar cada uma delas primeiro. A gente tem o seguinte. O meu módulo de x, ele é x quando x é positivo e ele é menos x quando x é negativo. O meu módulo de x menos 1, estava esperando chegar essa parte, porque até agora a gente aplicou, a gente aplicou a definição numa situação muito específica, né? De novo, como é que ficaria a definição nesse caso? Módulo, lembra que módulo de alguma coisa é a própria coisa ou é o negativo dessa coisa, o oposto, o simétrico dessa coisa. Então, módulo de x menos 1 vai ser x menos 1 ou vai ser 1 menos x. Quando é que vai ser igual a x menos 1? Quando o que está dentro do módulo é positivo ou zero. Quando é que o que está dentro do módulo é positivo ou zero? Quando o x é maior ou igual a 1, certo? O que está dentro do módulo é positivo ou zero, ou seja, x menos 1 é positivo ou zero, quando? Quando o x é maior ou igual a 1. Então, a minha função módulo de x menos 1 vai ser x menos 1 quando o x é maior ou igual a 1. E ela vai ser 1 menos x quando o x é menor do que 1. Tá legal? Então, essa é a particularidade. Tem um grau a mais de dificuldade que a gente insere aqui. Voltando lá na pergunta do começo, né, da aula do Sendretti, e se aqui fosse uma função do segundo grau aqui dentro? Né? A função do segundo grau, ela pode admitir valores negativos, né? A gente acabou de ver aqui, ó, essa função do segundo grau, x ao quadrado menos 1, quando o x é menor do que 1, ó, perceba que todos esses valores de y aqui, ó, eles são negativos, eles estão abaixo do eixo x. Então, se eu aplicasse o módulo nessa função aqui, esse pedaço do gráfico ele iria para cima, ele iria para cá. Beleza? Ele ia ser como se fosse esse pontilhado que a gente apagou aqui. Então ele reflete para cima, por quê? Porque tudo que é negativo no módulo se torna positivo ou zero. Tá beleza? Muito bem, então olha só. Maior ou igual a 1 a 0 aqui, viu gente? Desculpa. Então olha só, o que eu tenho? Eu tenho coisas que acontecem quando x é maior ou igual a 0. Eu tenho coisas que acontecem quando x é maior ou igual a 1. Tenho coisas que acontecem quando x é menor do que 0. Coisas que acontecem quando x é menor do que 1. Bom? Só que a gente pode separar isso em algumas etapas para a gente analisar. Afinal de contas, a minha g de x ela vai ser o quê? Depende. Em que lugar da reta você está analisando? Vamos analisar primeiro quando o x é maior ou igual a 1. Primeira situação, quando o x é maior ou igual a 1. Vocês concordam comigo que quando o x é maior ou igual a 1, obviamente ele também é maior ou igual a 0. Tudo que é maior do que 1 também é maior do que 0. Então, a minha g de x, ela vai se tornar, módulo de x vai ser o próprio x, porque o x é positivo. Então vai ficar x sobre x, e módulo de x menos 1 vai ser o próprio x menos 1. Então, mais x menos 1 sobre x menos 1. Tá legal? Ora, eu já sabia de cara, né? O domínio da função g de x, ele exclui o x0 e exclui o x1, certo? Então eu posso dividir o x por x, posso dividir o x menos 1 por x menos 1, e eu vou ter então, aqui vai dar 1, e aqui também vai dar 1, então a minha g de x é igual a 2. Então, toda vez que o meu x for maior ou igual a 1, a minha g de x vai ser uma função constante igual a 2. Beleza, galera? Muito bem. Vamos lá. Número 2. Agora, o que eu posso analisar? Qual é o outro pedaço que eu posso analisar? Quando o x é menor do que 0. Por que eu estou escolhendo analisar isso? Porque quando o x é menor do que 0, ele certamente também é menor do que 1. Tá bem? Então, a minha g de x, ela vai se tornar, módulo de x vai se tornar menos x. Então, aqui vai ficar menos x no lugar do módulo de x. Mais o módulo de x menos 1 vai ficar 1 menos x sobre x menos 1. Ok? Então, a minha g de x
ela vai ser, ora, menos x sobre x, eu vou cortar esses dois, aqui vai sobrar menos 1, tá bom? Esse mais 1 menos x, eu posso colocar um menos na frente e aqui vai ficar x menos 1, ok? Então, eu vou cortar esse com esse, isso aqui vai dar 1. Então, a minha g de x vai ser igual a menos 1, que é igual a menos 2. Então, olha só, quando x é maior ou igual a 1, a minha g de x é uma função constante igual a 2. Quando meu x é menor do que 0, a minha g de x é uma função constante igual a menos 2. Está faltando analisar um intervalo. A gente analisou sempre que é maior do que 1 e sempre que é menor do que 0, mas entre 1 e 0 ainda falta. Então, a terceira opção, a terceira situação que a gente precisa analisar é quando o x é maior do que 0 e menor do que 1. Legal? Aliás, eu vou colocar maior ou igual a 0, né? Porque aqui a gente analisou só quando é menor do que 0. Tá, beleza? O que acontece quando o x é maior ou igual a 0 e menor do que 1? Vamos lá. A minha g de x vai se tornar, olha só, o x é maior ou igual a 0. Portanto, ele se encaixa nessa primeira situação, o módulo de x vai ser o próprio x. Agora, o x é menor do que 1. Então, meu módulo de x menos 1 vai se tornar 1 menos x sobre x menos 1. Tá legal? Então, aqui eu vou cortar esse com esse e vai dar 1. E 1 menos x dividido por x menos 1, né? Esse de cima é o negativo do de baixo. Então, isso aqui vai dar menos 1. Então, a minha g de x, nesse caso, vai ser igual a 0. Tá bem? A pergunta dele é, qual é o gráfico dessa função? Acabou, né? A gente já analisou todo o intervalo real. Então, bora lá. Começando pela número 1. X maior ou igual a 1. Então, eu tenho o 1 aqui. Eu tenho aqui 1, 2. Toda vez que o x é maior ou igual a 1, eu tenho que a minha função é constante igual a 2, tá bom? X igual a 1, g de x igual a 2. X igual a 2, g de x igual a 2. X igual a 3, g de x igual a 2. E assim por diante, tá bom? Função constante. Ela também é constante quando o meu x é negativo. Então, para x negativo, ela vale menos 2. Então, eu vou fazer aqui menos 1, menos 2. Daqui para cá, para x menor que 0, tá legal? Eu vou colocar uma bolinha aberta aqui, tá bom? Que é menor do que 0. E aqui vai dar menos 2, função constante também igual a menos 2. Entre 0 e 1, que é esse pedaço aqui que está faltando, a minha g de x é 0. Está aqui. Certo? Então, para x igual a 0, ela está bem aqui. Para x menor do que 0, ela é igual a menos 2. Para x maior do que 1, ela é aqui em cima. Tá bom? Então, a alternativa correta aí é o item A. Tudo bem, galera?